Olá, eu sou a Lenora e você está no canal Diários Esquecidos, mais um especial Halloween. E hoje eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu vou contar para vocês algumas histórias pequenininhas. Todas elas foram retiradas do mesmo livro, que se chama Fantasmas no Brasil, Casos Reais. E eu vou deixar todas as informações acerca desse livro, como sempre, na descrição do vídeo. E antes de começar, como sempre, eu gostaria de pedir para vocês para deixar o like, fazer um comentário, ativar o sininho e, se possível, compartilhar o meu vídeo com alguém que você acha que vai gostar desse tipo de conteúdo. Bem, vamos lá? A Mulher Gigante. Quem me contou a história foi minha avó, que eu amo muito e graças a Deus está viva. Já meu bisavô não, nem tive a chance de conhecê-lo. Ela disse que quando o pai dela era vivo, há muito tempo, quase 100 anos atrás, ele estava voltando bem de noite para casa. Na época, ele era tido como malandro, não desses de beber e pegar a mulher, mas pelo jeito de se vestir e de sair com os amigos. Meu bisavô jamais sequer colocou uma gota de álcool na boca. E estava em um boteco com os amigos conversando quando ouviu várias pessoas falando: "Ah, você viu a mulher gigante na rua esses dias? Todo mundo tem visto." E ele disse: "Papo furado, isso não existe." Por volta das 2 da manhã, ele saiu do boteco e voltou para casa sozinho. As ruas eram pouco iluminadas naquela época e os postes ainda eram de madeira. No caminho para casa havia uma encruzilhada, um dos lugares preferidos para se fazer despacho de macumba. Havia, perto daquela encruzilhada, um terreiro com mato alto, abandonado, cercado com arame farpado, que iria ser construído ali uma casa ou algo do tipo. Quando meu biso passou por ali, ele viu passar por debaixo do arame uma mulher maior que o tamanho do poste, de vestido branco, com uma cesta na cabeça, Maria Chiquinha, e uma cara emburrada que olhava fixamente nos olhos dele. Meu biso, coitado, quase teve um treco. Ele, sem saber o que dizer, falou: "Boa noite." E a mulher gigante respondeu: "Hum," bem grave. Meu biso acelerou o passo e, quando olhou para trás, não viu mais nada. Ele chegou em casa e chamou a mãe dele e contou o que havia acontecido. E ela acreditava totalmente nele. Ele jurou por Deus que era verdade o que ele viu. Essa história é passada há várias gerações. Sei que não é algo de causar medo, mas é algo meio fora do comum. Fim da primeira história. História número 2. Minha mãe foi atacada pelo povo das sombras. Desde pequeno, sempre convivi com minha mãe tendo pesadelos. Por diversas vezes acordava de madrugada para acordá-la e sempre voltávamos a dormir. Mas dessa vez, nunca tinha visto minha irmã tão apavorada. Era como se fosse a primeira vez. Foi em uma madrugada de domingo. Há uns 6 meses atrás eu havia ido dormir cedo, pois treinaria voleibol no domingo pela manhã, como de costume. Me despedi de minha mãe, que ficava vendo televisão, e fui deitar. Um pouco mais tarde, vi minha mãe indo dormir na cama embaixo da beliche. A desejei boa noite, porém ela não me respondeu. Não dei muita importância, virei-me de lado e voltei a dormir. Minha mãe conta que naquela noite alguém chegou em seu ouvido e disse: "Ivanilde, não." E em seguida, o chapelão. Minha mãe que se refere assim, já que a coisa era um cara alto, todo de preto, de cabelos brancos e um chapéu enorme. Subiu nas costas da minha mãe, sufocando-a, e disse: "Estava com saudades." Minha mãe começou a me chamar, porém a voz faltava, os sons eram enrolados. Apesar de estar a poucos metros de minha mãe, jamais iria acordar. Ela disse que mordeu o braço da coisa, que sentiu como se estivesse acordada. E o bicho continuava a sufocar minha mãe e ela a se debater. Então ela começou a rezar o Pai Nosso e a Ave Maria.
Ela diz que viu o bicho saindo de cima dela e subindo para a cama de cima da beliche. Minha mãe estava com medo de levantar e ir acender a luz, medo de levantar e o bicho pular em suas costas. Então ela me chamava e nada de eu acordar, nem um movimento sequer. Tem o costume de me cobrir e deixar um dos pés para fora, encostado no ferro da cama. Nessa hora, eu, por incrível que pareça, senti frio no pé, mas um frio extremamente incômodo, e me mexi. E minha mãe gritou: Aleph, Aleph, acende a luz, por favor. E aí eu acordei e acendi a luz. Estava chorando ofegante, toda suada. Com a luz acesa, minha mãe ainda ficou com muito medo. Deu um pulo da cama dela para a minha, ficando estática, olhando para a beliche de cima, como se houvesse algo lá. Eram umas 3 e tantos da manhã. Nem eu e nem ela voltamos a dormir. Nunca tinha visto minha mãe com tanto medo. Estava nos olhos dela. Nos dias que sucederam, minha mãe não queria ficar no quarto. Por vários dias, ela ficou dormindo na sala, no sofá. E agora, dormimos todos os dias com a luz do banheiro ligada. Final da segunda história. História número 3. A mulher que pedia socorro. Me chamo Giovana e sou de Varginha, Minas Gerais, a famosa cidade do ET. Tenho 15 anos e meu irmão 18. Quem nos contou esse relato foi meu pai, e isso ocorreu já faz muito tempo. Certo dia, voltando de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, ele resolveu nos contar e mostrar aonde aconteceu. Meu pai é formado em medicina e assim que formou, começou a trabalhar na ESA, Escola de Sargento das Armas. Um amigo cirurgião dele estava vindo de uma viagem junto com sua esposa. E quando passou, apareceu uma mulher com roupa toda cheia de sangue pedindo ajuda e falando para ele descer do carro para ajudar, porque seu carro tinha capotado no barranco e seu filho e seu marido estavam machucados. Sua mulher falou para ele não descer do carro porque poderia ser um assalto. Então ele falou que tinha que ajudar. Desceu e falou para ela ficar calma e perguntou o que ela queria fazer. Ela disse que queria que ele descesse com uma lanterna para tentar resgatar sua família. Então, ele a chamou para ir no posto da polícia que tinha logo ali, e ela disse que não queria e que ia esperar ele chegar com a ajuda. Então, ele foi correndo, pegou uma lanterna e uma corda no posto e voltou. Chegando lá, ele não encontrou mais ninguém e imaginou que ela tinha descido para ajudá-los. Ele voltou correndo para o posto da polícia e explicou tudo o que aconteceu e falou para eles irem ajudar a moça. O sargento falou para ele ficar calmo e explicou que isso foi um acidente que aconteceu já fazia 40 anos e que ela sempre aparecia pedindo ajuda e depois sumia. Logo depois que o sargento explicou, ele e sua mulher chegaram passando mal na emergência onde meu pai atendia e ele perguntou o que aconteceu e explicou tudo. Meu pai diz que seu amigo, que é médico, jamais inventaria uma coisa dessas e nos mostrou aonde essa mulher aparece. Meu pai também não gosta de tocar nesse assunto e nem de contar essa história. Só contou porque sabe que eu adoro esse tipo de coisa. Final da terceira história. Quarto relato. A menina do parque. A história que eu vou contar agora aconteceu quando eu tinha 10 anos. Minha mãe sempre caminhava em um parque perto da minha casa, mas ela não gostava de me deixar sozinha em casa, então me levava junto. Me lembro de odiar ir com ela porque ficava caminhando até anoitecer e eu ficava apenas sentada na grama sem fazer nada. Uma tarde em que ela estava caminhando e eu sentada na grama como sempre, veio uma menina falar comigo. Lembro-me perfeitamente da aparência dela. Era branca, tinha os olhos levemente puxados, usava óculos, cabelos cacheados e uma pinta na bochecha perto do olho esquerdo. Nós conversamos muito. Lembro que ela sabia fazer estrelinha e eu não. Lembro que ela disse que tinha 11 anos e me lembro também que seu nome começava com M. Só não lembro que nome era.
Nós falávamos sobre uma viagem que eu havia feito para o Rio de Janeiro, quando ela de repente começou a me contar que o pai dela era de uma tribo indígena e que às vezes ia lá. Depois, me contou que havia sofrido um acidente de carro com o pai, a madrasta e a irmã. Disse que havia batido a cabeça em uma árvore e tinha perdido um pedaço do crânio e do cérebro. Eu estava assustada com aquela história, então ela pegou minha mão direita e disse: "Sente aqui." E colocou minha mão sobre a parte de sua cabeça que teria sido supostamente arrancada no acidente, e eu senti como se não tivesse cabeça por baixo do cabelo. Puxei a mão rapidamente, assustada, e a menina apenas sorriu. Depois conversamos mais um pouco e minha mãe me chamou para ir embora. "Com quem você estava falando?" minha mãe me perguntou. Quando me virei para mostrar a menina, ela havia sumido. Eu não me liguei e comecei a contar aquela história para minha mãe inocentemente. E ela só disse: "Nossa, que estranho." 2 anos depois, contei para minha tia sobre uma menina estranha que eu havia conhecido no parque e contei também a história que ela havia me contado. Minha tia, que é muito inclinada para o espiritualismo, acreditou que a garota podia ser, na verdade, um espírito e me pediu para procurar na internet sobre acidentes de carro ocorridos em Porangatu, a cidade onde a menina havia afirmado que tinha acontecido o acidente. Pesquisei meio descrente, mas o que encontrei foi muito mais do que eu imaginava. Naquele ano, 2 meses antes de eu ver a menina no parque, havia ocorrido um acidente de carro em Porangatu com o pai, suas 2 filhas, de 4 e 11 anos, e a madrasta das meninas. Todos do carro haviam morrido no acidente, mas a menina de 11 anos estava sem cinto, portanto voou pela janela e bateu a cabeça em uma árvore, morrendo após perder parte do crânio e cérebro. Seu nome era Marina e seu pai era de uma tribo indígena do Tocantins. Fiquei pasma quando descobri. De todas as experiências paranormais que vivi, essa eu nunca vou esquecer. Fim de todas as histórias. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse formato com mais histórias por vídeo, é só me falar que eu também tenho uma grande coletânea de histórias menores e assim eu gravo mais. É isso, então. Obrigada e tchau, tchau. Olá, eu sou a Lenore e você está no canal Diários Esquecidos, mais um especial de Halloween. E hoje eu vou contar para vocês pequenas histórias de terror. Se vocês gostarem desse formato, já me informem que eu posso postar mais, porque eu tenho uma grande coletânea de histórias menores. Antes de começar, eu gostaria de dizer, como sempre, que todas as informações acerca da fonte estarão na descrição do vídeo. E antes de começar também, por favor, deixe seu like, ative o sininho, faça um comentário e, se possível, compartilhe o vídeo com alguém que você pense que vai gostar desse tipo de conteúdo. Bem, vamos lá? Choro de bebê, história 1. Essa história minha avó contava até poucos dias antes de morrer. Há muitos e muitos anos atrás, quando meu pai ainda era criança, meus avós e seus 3 filhos se mudaram para uma casa nova. Todo mundo entusiasmado com a casa e feliz por ser um lugar bem melhor. Dessa forma, ocorre que na primeira noite em que foram dormir na casa nova, minha avó começou a escutar um choro de bebê que vinha da lavanderia. Ela ficou receosa e resolveu dormir, mas antes começou a rezar um creio em Deus Pai. E choro parou. Nas outras noites, o choro continuou e só passava quando ela rezava. Minha avó era a única que escutava. A vida inteira ela foi sensitiva para ver e ouvir espíritos, mas tinha algo naquela casa que realmente perturbava ela. Algo estava errado. Certa noite, o choro perdurava e ela resolveu ir atrás.
Foi em direção à lavanderia e cada vez que o choro ficava mais forte, ela se aproximava. Quando chegou lá dentro da lavanderia, viu lágrimas embaixo do tanque de concreto e um choro ensurdecedor. Voltou para o quarto, conforme ela relatou, com muito medo, porém não cessou em rezar, até que passou novamente. No dia seguinte, minha avó pediu para o pedreiro que tirasse aquele tanque e cavasse para que pudesse encontrar algo. Quando começou a cavar, encontraram vários ossos de bebê. Na época, minha avó pediu para que eu fosse levado até um cemitério. Após isso, ela nunca mais escutou nenhum choro de bebê naquela casa. Fim da primeira história. Massa negra no hospital falou comigo. História 2. Trabalho como auxiliar de farmácia em um hospital aqui da Grande Vitória, no Espírito Santo, e já faz 2 semanas que isso me aconteceu. Fico no setor de UTI neonatal e nesse dia fui encaminhado para a farmácia da UTI de adultos. Tudo normal, até que faltou uma medicação lá na UTI e eu tive que ir até a farmácia central. No caminho, tem que passar por um corredor bem escuro e geralmente eu vou por outro caminho, mas como estava com pressa, tive que passar por este mesmo. Enfim, estava andando rapidamente e senti um cheiro de carne podre. Estava ficando insuportável. Achei que tinha algo morto ou coisa do tipo, mas não vi nada parecido e continuei andando. Foi quando senti algo atrás de mim e o clima mudou. Ficou pesado e parecia que tinha mais alguém ali, mesmo eu sabendo que estava sozinho. Continuei andando e a sensação ficou pior, até que não aguentei e virei. Me arrependi amargamente disso. Vi uma massa preta, sombria. Fiquei completamente aterrorizado e tentei correr, mas fiquei paralisado. A coisa veio atrás de mim e me falou: "Te achei." Juntei tudo que tinha de forças e saí correndo. Cheguei na farmácia central pálido e o pessoal perguntou o que tinha acontecido. Eu falei, só que a maioria riu de mim. Só um colega que acreditou porque também tinha acontecido com ele. Cheguei em casa naquele dia e fiquei pensando por que a coisa falou "te achei." Infelizmente, não descobri nada, mas ainda procuro descobrir. Atualmente, evito passar por lá, mesmo que seja emergência. Fim da história 2. Ele quer a minha alma. História 3. Nunca falei com ninguém sobre isso. Afinal, quem acreditaria? Bom, meus pais são do meio evangélico. São ministros, pastores ou enfim, como queiram intitular. Querendo ou não, fui fadada a acreditar que só existe céu e inferno, anjos e demônios, Deus e nada além disso. E como desde pequena convivi com isso, meu pai mexe com o sobrenatural. Ou seja, ele expulsa demônios de pessoas. Não é o mesmo que o exorcismo oferecido pela Igreja Católica. Muitas das vezes, quando acontecia isso, eu ouvia de longe o diabo falar com meu pai enquanto ele expulsava, o chamando de desgraçado, que queria a alma dele, etc. Porém, nunca acreditei 100%. Afinal, nunca vi vultos ou algo do tipo para vir interagir comigo. Só que uma noite eu vi. Acho que era o medo ou por duvidar daquilo. Um vulto veio perto da minha cama no formato de um homem e em fração de segundos eu o senti atrás do meu pescoço, agarrando minha perna e me puxando, tirando meu lençol. Só me vinha na cabeça fazer uma oração, mas aquilo parou e eu fiquei tão extasiada que fui para a cama dos meus pais e logo adormeci. Só que aconteceu de novo e eu queria gritar, mas faltava forças. Então, do nada, parou. Foi como se estivesse em um sonho. Contei para minha mãe e ela riu. Falou para eu orar. Eu sabia que aquilo não ia parar. E só me vinha na mente que ele queria minha alma por causa de todas as almas que Deus deu a capacidade do meu pai ajudar.
naquelas pessoas. Ele falava que se eu fosse para o inferno, iria descontar em mim as coisas que meu pai fez, e eu me tremia, sabia que tinha que me aproximar de Deus. Por anos parou tudo aquilo, só que um dia senti no meu quarto e ironicamente adormeci. Porém, no sonho ou realidade, podia ver e sentir tudo o que acontecia comigo. Sentia alguém alisando meu corpo, tirando minhas roupas, como se estivesse em um ato íntimo. Só que eu não me lembro direito, só de relances. Quando amanhecia, eu estava sem roupas e era estranho porque eu não me lembro de ter tirado a roupa ou algo assim. Comecei a ter medo, noites e noites sem dormir direito, por medo de acontecer de novo. Eu o sinto perto de mim o tempo todo, atrás de mim, porém não conto a ninguém por achar que não acreditariam em mim ou por achar que pensariam que eu estou possuída ou endemoniada. Com o tempo, eu o sinto mais perto, como se uma energia ruim pairasse. Não tem um final para isso. Ainda não acabou, estou vivendo um dia de cada vez. Resolvi contar para vocês por acharem que conhecem mais que eu e se podem de alguma maneira me ajudar ou informar algo que eu não saiba ou descobrir se alguém está passando a mesma coisa. Fim da terceira história. História 4. Mesmo morta, ela anda pelos corredores do seu antigo hotel. Trabalho em uma rede de hotéis e num desses hotéis, meus colegas de trabalho afirmam ser assombrado justamente pela antiga dona que nunca se desapegou do mesmo. Dizem que a antiga dona zelava pelo seu patrimônio e nunca colocou à venda, pois aquele hotel era sua vida. Sempre esforçada e viciada pelo trabalho, nunca quis se desfazer de seu único bem e que vivia a maioria do tempo transitando pelos corredores do hotel. Era uma mulher estilosa, sempre bem vestida, porém seu marido veio a falecer por uma doença que ninguém sabe qual seria. E a dona do hotel, depois de um mês da morte de seu marido, começou a entrar em depressão. Mas mesmo assim continuava a trabalhar sem parar no seu segundo amor, que era seu hotel. Um tempo se passou e ela acabou morrendo. 2 a 3 meses depois, seus filhos colocaram o prédio à venda e é nesse exato momento onde entramos na história. Meus patrões querem abrir mais um hotel e por isso compraram o prédio e fizeram uma bela reforma, pois ele era meio velho e precisava de uma nova cara. Ele tem 3 andares e todos os corredores foram monitorados para a segurança de nós, funcionários. Após terminar a obra, ele foi inaugurado. Como era inauguração, havia poucos hóspedes, apenas em 2 andares. Trabalhamos 24 horas, ou seja, o hotel fica aberto a madrugada inteira também. Meu amigo, que vou chamá-lo de João para preservar sua identidade, estava trabalhando na terceira noite após a inauguração e disse que após as 3h45 estava na recepção e olhou de relance no painel de câmeras quando viu uma mulher aparentemente com uns 40 anos, muito bem vestida, transitando de um lado para o outro no corredor do terceiro andar. Como não havia hóspede naquele andar, foi ver se nenhuma hóspede havia sumido atrás de alguma coisa e subiu rapidamente pelas escadas. Quando chegou lá, a mulher estava de costas e ele perguntou se ela precisava de alguma coisa. Nada de resposta. Então, ele decidiu se aproximar, quando de repente ela ficou de frente com o quarto trancado, caminhou na direção da porta e, sem explicação, a atravessou. João, muito medroso, não quis nem saber de ir atrás para ver como aquilo havia acontecido e, com medo, desceu para a recepção e tentou puxar as imagens novamente. Para sua surpresa, não constavam as imagens da misteriosa mulher. Ele diz que só via suas imagens e a sua feição assustada nas imagens das gravações. Tentando entender o que viu pela manhã, comentou com os meus patrões o ocorrido. Eles então relataram a história da antiga dona, que souberam por um vizinho do hotel, e ficaram espantados quando João disse o horário que supostamente ela apareceu, pois dizem que essa foi a hora em que ela morreu.
Todas as noites, hóspedes reclamam dos barulhos de sapato andando no terceiro andar, como se fossem saltos altos andando pelos corredores de madrugada. João não gosta nem de entrar em detalhes daquela noite. Eu mesmo já ouvi esses barulhos da recepção enquanto trabalho. Por ser piso de madeira, escuto os barulhos do terceiro andar como se alguém estivesse andando pelo corredor. Olho nas câmeras, mas não vejo nada. Mas começo a orar, pois sou muito medroso e todos os meus colegas dizem ter medo de trabalhar nesse local. Final das histórias. Bom, espero que vocês tenham gostado dessas 4 histórias pequenininhas. Caso queiram que eu continue nesse formato, como eu falei, é só falar. E é isso. Um beijo, obrigada e tchau, tchau. Olá, eu sou a Lenore e você está no canal Diários Esquecidos. Hoje eu vou contar para vocês uma história traduzida do livro Contos Macabros. Ontem não tivemos histórias por motivo de força maior, não estava me sentindo muito bem, mas hoje a gente vai retomar com tudo. Em homenagem então ao dia 31 de outubro, esse conto se chama Halloween. E antes de começar, eu gostaria de pedir, como sempre, que vocês deixassem seu like, fizessem um comentário e, se possível, indicassem esse vídeo para alguém que vocês pensem que pode gostar desse tipo de conteúdo. E por favor, ativem o sininho. Bem, vamos lá? Halloween. Epígrafe. Mas quem poderia imaginar que o velho tivesse tanto sangue no corpo? William Shakespeare, em Macbeth. Parte 1. Era noite de Halloween. O bairro Shadeside estava a caráter, com suas ruas bem ornamentadas, trazendo aquela atmosfera típica dessa data. Abóboras com rostos desenhados nas entradas das casas, além de crianças e adolescentes fantasiados em busca de doces ou travessuras. Tommy Anderson, um garoto tímido de 12 anos, havia combinado com Rachel e Billy, seus amigos de escola, que iriam sair fantasiados novamente esse ano à procura de doces. Esse ano, escolhera ir de Conde Drácula, para não ter que repetir pelo 3º ano seguido sua fantasia de fantasma, que consistia apenas em um lençol velho com 2 furos na frente. Já estava nos últimos retoques da sua fantasia, quando a campainha tocou. "Tommy, querido, seus amigos chegaram!" gritou sua mãe, lá de baixo. Tommy desceu as escadas correndo e encontrou Rachel e Billy conversando com sua mãe, a senhora Linda Anderson, que dava 1000 recomendações. Não queria que fossem sim uma pessoa mais velha dessa vez, mas o imprestável do Bob disse que vai para uma festa. E mesmo eu insistindo muito, aquele garoto rebelde não me obedece mais. Bob era o irmão mais velho de Tommy. Tinha 16 anos e adorava sair para festinhas e encher a cara. No segundo em que a senhora Anderson fechou a boca, ele surgiu na sala, resmungando. "Não precisa falar de mim, mãe. Já passou do meu tempo de acompanhar pirralhos para ganhar doces de Halloween. Hoje vai ter uma festa na casa do Andy e não perderei por nada. Poderia pelo menos acompanhá-los até alguns quarteirões antes da casa do Andy." Bob revirou os olhos em tom de deboche. Está bem, vamos, idiotas." Rachel e Billy lançaram um olhar de ódio para Bob, enquanto Tommy apenas fez uma carinha encabulada. Saíram todos para a entrada da casa para combinar como seria o trajeto. Rachel estava fantasiada de noiva Frankenstein, enquanto Billy estava fantasiado de lobisomem. "Dessa vez, vamos até a rua Old Oak", sugeriu Billy. "Aquela rua é muito perigosa", ressaltou Rachel. "Besteira, estaremos em 3. "Se fossem corajosos", apontou Bob, em tom de desafio, "iriam até aquela casa hoje pedir doces." Aquela era a casa do Sr. Ridley,
Um senhor de 55 anos que vivia sozinho em uma casa branca com varanda situada a uns 50 metros da casa de Tommy. No momento em que Bob apontou, era possível observar o Sr. Ridley na janela, segurando a cortina, encarando-os. Eu é que não vou lá. Aquele velho é maluco, disse Rachel, fazendo careta. Bob fez uma cara de mistério e começou a falar, quase sussurrando, para deixar uma atmosfera de suspense no ar. O Sr. Ridley ficou meio biruta depois que se envolveu naquele caso de assassinato. Assassinato? Tommy arregalou os olhos. Vamos andando que eu conto melhor a história. Saíram os 4 caminhando pelas ruas de Shadeside, ao que Bob retomou a sua história. Ele atropelou 2 crianças que brincavam perto de casa certa vez, enquanto dirigia por uma estrada a uns 50 quilômetros daqui, retomou Bob. Ah, então foi um acidente, você falando em assassinato. De certa forma foi um assassinato, pois ele estava bêbado e mesmo assim saiu por aí dirigindo. Isso, a meu ver, é assassinato. Faz sentido, mas ele não foi preso? Sabe como é a justiça, sempre achando brechas. Depois de alguns dias, pagou uma fiança e voltou para casa. Ouvi dizer que os pais das crianças ficaram arrasados, não só com a morte dos filhos, mas também pelo fato do Sr. Ridley ter se safado tão facilmente. Não sei como nunca tentaram jogar um carro por cima do Sr. Ridley para se vingarem. Seria algo bem difícil, visto que o velho nunca sai de casa, explicou Billy. Realmente, depois do acidente, o Sr. Ridley quase nunca sai de casa. Isso já faz uns 5 anos. E foi num dia de Halloween. Mas enfim, pelo que sei, a família das crianças ainda pensa em vingança. Pelo menos foi o que o meu tio Fred falou. Seu tio Fred só fala besteiras, zombou Billy. Quer tomar um cascudo, idiota? Calma, Bob, só estava zoando. Bob olhou para o relógio de pulso. Bem, então é isso. Tenho uma festa para ir com a minha turma. Boa diversão para vocês, merdinhas. Tendo dito isso, virou a esquina e foi embora para a festa na casa do Andy, enquanto Rachel, Billy e Tommy seguiram às suas buscas noturnas de Halloween. Parte 2. A noite rendeu muita diversão aos 3. Visitaram várias casas, algumas com moradores simpáticos, outras nem tanto. Encontraram vários amigos realizando a mesma tarefa por aquelas ruas enfeitadas e agora voltavam para casa com os sacos cheios de doces. Quando se aproximaram da casa de Tommy, fitaram a casa do Sr. Ridley. A entrada estava com as luzes apagadas, mas era possível ver pela janela da frente que por dentro a casa estava iluminada. Então, algo incomum chamou a atenção dos 3. Um casal vestido de preto, ele com uma fantasia de carrasco e ela com um véu cobrindo o rosto. E de mãos dadas, saíram da casa do Sr. Ridley. O estranho é que o Sr. Ridley nunca, em hipótese alguma, recebia visitas. Era algo conhecido por toda a vizinhança. O casal veio se aproximando e, ao passarem pelas crianças, elas notaram que as mãos de ambos estavam manchadas de vermelho. Outro fato estranho é que aquele casal nem ao menos parecia notar a presença de qualquer pessoa por ali. Passavam como se estivessem hipnotizados e, aos poucos, iam sumindo na escuridão de Shadeside. Acho que eles estão meio velhos para saírem por aí pedindo doces, falou Tommy. Não seja tolo, Tommy, interveio Rachel. Com certeza estão indo atrás de alguma festa de Halloween. É, pode ser. Mas tem outra coisa estranha. Eles estavam saindo da casa do Sr. Ridley, insistiu Tommy. Devem ser amigos do Sr. Ridley. Foi a vez de Billy falar. Não sei não. O Sr. Ridley não tem amigos e nunca recebe visitas. Isso está bastante estranho. Ah, Tommy, deixa de ser desconfiado, esbravejou Rachel. Devíamos, inclusive, ir lá no Sr. Ridley também.
Vamos aproveitar que ele parece estar num dia bom e, quem sabe, até ganhar alguns doces. Boa ideia, Rachel. Vamos todos subir a pequena colina e ir até a casa do Sr. Ridley, disse Billy sorridente. E lá se foram os 3 adolescentes rumo à casa do Sr. Ridley. Dessa vez, o Sr. Ridley resolveu entrar em clima de Halloween, apontou Rachel. Olhe, colocou até uma abóbora na entrada de casa. É, mas bem que ele poderia ter colocado uma vela dentro para iluminá-la. Com certeza ficaria mais sinistra, opinou Billy. Ter colocado mais abóboras e não apenas uma. Mas espere! Conforme foram se aproximando, viram que não se tratava de uma abóbora. Aquela era a cabeça do próprio Sr. Ridley, que fora arrancada do corpo e colocada sobre o parapeito da varanda. Fim. Bom, eu espero que vocês tenham gostado de uma história de Halloween, justamente no Dia das Bruxas, ou Dia do Saci, como se fala aqui no Brasil. E é isso. Feliz Halloween para todo mundo. Obrigada por terem vindo até aqui, para todos que assistiram todas as histórias e ouviram, né, também. Obrigada e feliz Halloween! Olá, eu sou a Lenore e você está no canal Diários Esquecidos. Hoje eu vou contar para vocês mais um conto de terror do livro Contos Macabros, da edição em português. Antes de começar a minha leitura, eu gostaria de pedir para vocês, se possível, para deixarem um like, fazerem um comentário e recomendarem o vídeo para alguém que vocês pensem que pode gostar desse conteúdo. Não se esqueçam de ativar o sininho, porque aí todas as notificações de vídeo vão chegar para vocês na hora que os vídeos são lançados, geralmente 18 horas. Mas bem, vamos lá? Gatos. Epígrafe. Gatos são criaturas gloriosas que não podem de modo algum ser subestimadas. Seus olhos são profundezas inexpugnáveis dos mistérios felinos. Leslie Ann Ivory. A senhora Pittman era mesmo uma solteirona muito estranha. Cabelos longos e grisalhos sempre despenteados, olhar hostil, além de um jeito sempre rude de falar com as poucas pessoas que se atreviam a trocar palavras com ela. Ninguém sabia ao certo sua idade, mas eu arriscaria entre 60 e 65 anos. Ela morava sozinha na rua Harvey, a mesma rua onde eu morava. Entretanto, é preciso que se explique um curioso detalhe. Quando afirmei que ela morava sozinha, quis dizer nenhuma outra pessoa morava com ela. Todavia, seria difícil considerar que ela não tivesse companhia, visto que ela possuía cerca de 30 gatos em sua residência, talvez um pouco mais que isso. Esse detalhe foi responsável por dar a ela o título de A Louca dos Gatos da Rua Harvey, um título nada original, é verdade. Acho que quase todas as ruas do mundo têm sua própria louca dos gatos, mas fato é que isso está intimamente ligado ao horrível relato que trago nessas repulsivas linhas que tento escrever sem que me embrulhe o estômago novamente. Como falei, a senhora Pittman era uma pessoa solitária, com características pouco amistosas para novas amizades. Sua casa era bem afastada das demais, possuindo uma pequena cerca branca caindo aos pedaços e muito mato ao redor. Digamos que desleixo era próprio da senhora Pittman. Da porta de entrada da cerca até a casa andava-se aproximadamente 15 metros e era difícil não esbarrar em algum gato durante o trajeto. Eles estavam por toda a parte, no terreno, no telhado, na pequena varanda da entrada da casa ou deitados no colo da sua dona. Às vezes,
Era possível vê-la sentada na varanda, em uma cadeira de balanço, fazendo carinho em um gato no seu colo, enquanto meia dúzia de gatos ficava em seus pés, competindo para terem o mesmo privilégio, e outros muitos ficavam espalhados pelo parapeito da varanda, ou miando pelo seu jardim, que eu chamaria mais de matagal. Minha mãe gostava de cumprimentá-la quando a avistava de longe, com um exército de gatos sempre ao seu redor, miando muito alto. Havia épocas em que a senhora Pittman passava dias sem ser vista. Quando criança, lembro-me que corria um boato de que era praticante de bruxaria. Seu tom sombrio, com sua casa sinistra e a imagem estranha das dezenas de gatos no mesmo espaço, deixava essa imagem cada vez mais plausível, pelo menos para a mente de uma criança. Hoje, já adulto, acho que era pura fofoca da vizinhança. Recentemente, pessoas continuavam a afirmar que ela ainda praticava rituais estranhos, mas nada de concreto era apresentado como argumento, apenas especulações. Típico de cidades pequenas, em que todo mundo tenta especular sobre a vida alheia, as pessoas falavam sobre a senhora Pittman. Outro ponto que a vizinhança muito se incomodava era com o fato das dezenas de gatos que habitavam a casa da senhora Pittman faziam pelo quintal. Para falar a verdade, até eu me incomodava um pouco. Entretanto, quero que fique claro que não tenho nada contra gatos. Mas tudo tem limite, ora. A ideia da proliferação exagerada desses bichanos, cada vez atraindo mais exemplares para a coleção, era perturbadora. Já estava fora de controle. Sem falar que as pessoas que se aproximavam da casa sempre relatavam o mau cheiro que ela exalava. Pois bem, há poucos dias, minha mãe me relatou que estava intrigada com a reclusão da senhora Pittman. Ela não mais a via na varanda com seus gatos ou resmungando com as pessoas que se aproximavam de sua cerca para cumprimentá-la, ou das crianças com quem ela berrava por tentarem incomodá-la. Os gatos continuavam a dar as caras por toda parte. A sua estranha dona é que não. Certo dia, o Sr. Flint, um senhor obeso, calvo e simpático, que apreciava aparecer em minha casa para conversar, estava na cozinha com minha mãe, realizando a tentadora arte de falar da vida alheia. Comentou que passara perto da casa da senhora Pittman e que teve a intenção de convidá-la para o evento da igreja que aconteceria naquele final de semana. Porém, ao passar da pequena cerca branca da entrada da propriedade com aquele mau cheiro que lhe sobreveio, tudo fez desistir na mesma hora. Como uma pessoa consegue viver nessa situação? Uma casa fétida, sujeira por todo lado. Ela não tem família para intervir? Perguntou o Sr. Flint, horrorizado. A interlocutora, minha mãe, apenas respondeu: realmente, a pobre senhora Pittman não tem nenhum familiar, pelo menos não que eu saiba. Nunca a vi mesmo recebendo visitas. Acho que nem mesmo ela gosta de recebê-las, não é mesmo? Para falar a verdade, já tem quase uma semana que não a vejo. Estranho. Será que ela resolveu se mudar? E abandonar todos aqueles gatos? Pois eles ainda estão por lá. Acho pouco provável. Além disso, não teve caminhão de mudança parado lá esses dias. Eu notaria. Eu estava em outro cômodo da casa, mas ouvindo aquela conversa, uma ideia então começou a martelar em minha cabeça. E se... Absorto em minhas ideias, convenci o Sr. Flint a vir comigo descobrir algo sobre o paradeiro da Sra. Pittman. Abrimos o pequeno portão da cerca, chamando-a alto, mas sem obter resposta. Conforme fomos nos aproximando da residência, um cheiro forte me deixou nauseado. Gatos começavam a se aproximar de mim, mas eu sabia que o cheiro que eu sentia não era devido aos inúmeros felinos que habitavam ali. O cheiro forte, combinado com a imagem daqueles gatos surgindo de todas as partes com os olhares fixos em mim, soltando miados frenéticos, causou-me um mau presságio do que estava por vir. E foi nesse momento que algo me deixou paralisado.
O gato brincava com algum objeto fino que não conseguia entender ainda o que era. Quando me aproximei, pude ter a noção do que realmente se tratava. Aquilo? Aquilo era um dedo humano. Meu Deus! Gritei olhando para o Sr. Flint, que estava mais espantado que eu. Arrombamos a porta. O cheiro podre era insuportável, mas nenhum sinal da Sra. Pittman. Vasculhamos cada cômodo e percebemos uma fresta de luz que vinha de uma porta meio aberta nos fundos da casa. Seguimos essa fresta de luz e chegamos na cozinha. A cena que avistamos ainda me é difícil de descrever. Encontramos o cadáver da Sra. Pittman em avançado estado de decomposição. A velha devia estar morta há mais de uma semana. A imagem bizarra ficava ainda mais forte com os vários gatos sobre seu corpo, devorando a sua antiga dona. Fim. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Mais um continho rápido, né? E essas coisas acontecem, viu, gente? Meu marido derrubou alguma coisa ali na sala. Não sei se deu para ouvir. Como eu sempre faço, na descrição do vídeo vou colocar todos os dados em relação à fonte. Então vocês podem considerar comprar esse livrinho. Bom, e é isso, pessoal. A rotina frenética já passou, mas eu não vou deixar de postar vídeos, tá? Eu vou tentar manter a nossa rotina de 4 vídeos por semana. E é isso. Obrigado por estarem aqui. Até mais e tchau, tchau. Olá, eu sou a Lenore e você está no canal Diários Esquecidos. Hoje eu vou contar para vocês mais uma história do livro Contos Macabros, da edição em português. Antes de começar, eu já gostaria de pedir para vocês para deixarem seu like, fazerem um comentário, ativarem o sininho e, se possível, recomendar o meu vídeo para alguém que possa gostar desse tipo de conteúdo. Bem, vamos lá? O quadro bizarro. Epígrafe. Só não existe o que não pode ser imaginado. Murilo Mendes. Desde criança, sentia arrepios ao olhar para aquele quadro bizarro que meu avô exibia na parede da sala. A paisagem soturna que ele criara se destacava de seus demais quadros devido a um aspecto no mínimo sinistro. Uma floresta com várias crianças enforcadas em árvores e uma entidade maligna com olhos vermelhos e pele cinza que encarava o espectador. As crianças tinham suas cabeças tombadas para frente, de modo que não era possível ver seus rostos, mas a entidade era bem visível e pavorosa. Segundo ele, o motivo que o levara a pintar tamanha aberração era o fato de ter contínuos pesadelos com essa paisagem macabra. E a verdade é que o incômodo que a visão daquele quadro me causava acompanhou-me durante muito tempo. Meu avô era um artista completo. Pintava, esculpia, escrevia, além de gostar de tocar piano. Não era famoso, mas seus talentos proporcionaram que comprasse a propriedade onde ainda vivia, no campo. Ficara viúva há mais de 10 anos, quando minha querida avó, que Deus a tenha, morreu de pneumonia. Meu pai não era de frequentar muita propriedade e talvez eu fosse o mais assíduo em vê-lo. Lembro das lendas que ele me contava de cemitérios indígenas, de cultos pagãos com sacrifício de crianças, dentre outros artifícios que ele usava para me deixar assustado. E conseguia, até porque eram detalhes confirmados por muitas pessoas que conheciam aquela região isolada. Chegaram até a me dizer que aquela antiga propriedade, em outros tempos, pertencera a uma família que fazia parte de uma seita sinistra que realizava tais rituais sinistros
citados pelo meu avô. Se era realmente verdade, não sabia, mas aquilo me deixava com calafrios. Não vou dizer que já havia me deparado com coisas sobrenaturais na casa. Realmente não havia. Nada de vultos, vozes ou coisas do tipo. Na verdade, a única coisa intrigante até então é que costumava ter alguns pesadelos por lá. Mas até aí tudo bem. É normal crianças terem pesadelos às vezes. O curioso é que não lembro de ter pesadelos na casa de meus pais ou quando dormia em algum amigo. Sempre na casa do meu avô. Durante muitos anos o visitei nas minhas férias escolares e depois de atingir a fase adulta, passei a visitá-lo cada vez menos. Trocávamos algumas cartas, é verdade, mas o contato físico era praticamente nulo. Nas últimas cartas que recebi, ele era enfático em relatar o retorno de pesadelos estranhos que o incomodavam cada vez mais, além de acontecimentos estranhos que observava em sua casa no campo, como vozes, arranhões nas paredes, dentre outros tipos de coisas insólitas. Para falar a verdade, eu atribuía tudo isso a dois fatos: a idade avançada, ele estava agora com 75 anos, e o fato de morar sozinho em um lugar tão isolado. Com certeza, esses dois fatos juntos contribuíram para uma perturbação mental sutil. Mesmo assim, aqueles relatos estranhos começaram a me preocupar. Certo dia, resolvi fazer uma visita surpresa ao meu avô. Era uma manhã fria de junho e eu levantara cedo para o referido encontro. Segui pela estrada, admirando a paisagem ao redor enquanto dirigia. Pinheiros e ciprestes por todos os lados. Já fazia um certo tempo que não fazia aquele trajeto. Como era bom estar conectado à natureza, apesar de que, para morar isolado, haveriam muitas dificuldades que talvez tirassem um pouco do brilho. E então, aos poucos, fui avistando a casa de meu avô. Chegando à propriedade, estacionei meu carro. Olhei ao redor, tudo calmo e tranquilo. Fui até a porta da frente e bati. Nenhuma resposta. Levantei a voz, chamando-o. Nada. Tudo estava absolutamente quieto. Achando aquilo muito estranho, resolvi dar a volta pela propriedade para ter acesso à porta dos fundos da casa. Toda aquela quietude estava começando a dar nos nervos. E então, o choque. Tive um espanto terrível ao encontrar meu avô pendurado pelo pescoço em uma árvore sinuosa que ficava em seu quintal. A porta da cozinha estava aberta e, com o horror daquela cena, inexplicavelmente, apenas corri para dentro da casa. Eu estava completamente chocado e assustado. Quando menos percebi, já estava sentado na velha poltrona da sala, com as mãos no rosto, totalmente abismado. Lembrando daquela visão horrenda do meu avô pendurado, foi automático me lembrar depois daquele quadro horrível de sua sala e levantei os olhos para vislumbrá-lo mais uma vez. Prendi a respiração. Um novo detalhe, que com certeza não havia lá nas muitas vezes que o observei, me causou um terror. Os cadáveres enforcados no quadro, que antes tinham as cabeças tombadas para frente, agora estavam todos sorrindo de olhos abertos para mim. E a funesta entidade de olhos vermelhos, antes de semblante fechado, agora sorria. Antes de perder a consciência e desmaiar, pude sentir algo próximo de mim, uma respiração perto de minha nuca. Ao me virar, tudo que vi foi um rosto cinza e olhos cor de fogo, com uma bocarra que gritava: "Minha casa!". Não lembro de mais nada depois disso. Fim. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Uma historinha mais curta, né? Todas as informações acerca da fonte, como sempre, estarão na descrição do vídeo. E é isso. Depois de gravar esse tanto de vídeo, um vídeo por dia durante 2 meses, eu acho que nós vamos voltar agora à nossa programação normal de 4 vídeos por semana.
Mas vamos ver, de vez em quando eu posso soltar algum vídeo extra. Bom, e é isso, gente. Obrigado por estarem aqui. Tchau, tchau. Olá, eu sou a Lenore e você está no canal Diários Esquecidos. Hoje eu vou contar para vocês uma seleção de pequenas histórias de terror baseadas em fatos reais. Todas elas fazem parte do livro A Caixa do Terror, Contos Sombrios de Horror, e todas as informações acerca da fonte estarão, como sempre, na descrição do vídeo. Antes de começar, eu gostaria de pedir para que vocês dessem um like, já escrevessem algum comentário e, se possível, compartilhassem esse vídeo com alguém que vocês pensem que pode gostar do meu conteúdo. Não se esqueça de ativar o sininho, porque assim todas as vezes que sair um vídeo novo, vocês já vão ficar sabendo em primeira mão. Bem, vamos lá? História 1. O Muro. Eu costumava dormir com a janela do meu quarto aberta até os meus 19 anos de idade, mas abandonei o hábito logo depois desse ocorrido. Morava com meus pais em um bairro nobre, com nenhum índice de violência. As ruas e casas eram totalmente monitoradas e seguras. Minha família e toda a vizinhança usufruía de boas condições financeiras e ninguém se preocupava se havia deixado a porta trancada ou não depois de sair de casa. Bom, pelo menos até aquela noite. Tudo começou quando eu flagrei meu vizinho, na época um senhor de 39 anos, olhando para mim enquanto eu dormia. Fiquei horrorizada com aquele atrevimento e decidi contar tudo ao meu pai. Entre a minha casa e a casa do vizinho havia um muro de quase 2 metros de altura. Ele se pendurava no muro e exibia o seu rosto apenas o necessário para lhe garantir a visão do meu quarto. Antes mesmo de amanhecer, eu fiz a denúncia ao meu pai, que explodiu em cólera. O bairro, então, presenciou uma briga nunca antes vista. Foi horrível. Os dois homens se esmurravam em meio a uma gritaria. Minha mãe e a esposa do vizinho, Felícia, tentavam separar e desfazer a confusão. As coisas só se acalmaram quando a polícia chegou. Ingênuo engano. Agora começava toda a humilhação. Os olhos escandalizados dos vizinhos acompanhavam as minhas lágrimas e as de Felícia, enquanto eu explicava o que havia acontecido. Meu pai e o vizinho foram advertidos pelo policial e eu optei por não registrar a queixa a pedido da pobre mulher, com a promessa de que os dois se mudariam no dia seguinte. Meu pai, ainda enraivecido, prometeu matá-lo se o visse novamente. E eu, completamente abalada, não sabia se tinha feito certo ou não. O tempo foi passando e logo nossos vizinhos foram encontrando outros assuntos para suas conversas. Eu também comecei a melhorar do susto e até voltei a dormir no meu quarto. Até que em uma noite qualquer, eu o vi novamente ali, pendurado com os olhos vidrados em mim. Não sabia o que fazer. Fechei a cortina e corri com meu lençol e travesseiro para a sala. E isso foi se repetindo, com intervalos totalmente aleatórios. Às vezes, ele ficava um mês sem aparecer. Às vezes, ficava um ano, mas sempre voltava. Depois de muito medo e cansaço, resolvi contar ao meu namorado o que estava acontecendo, depois dele me prometer que não contaria para a polícia e nem para o meu pai. Ele me olhou como se fosse louca. Com a cara assustada, ele me revelou que meus pais preferiram não me contar, pois eu já estava abalado o suficiente. No dia posterior à noite da briga, a polícia encontrou o corpo do nosso vizinho com as digitais de Felícia, mas apenas o corpo, pois ela havia fugido com a cabeça, e desde então ela anda pelo mundo afora com a cabeça de seu marido em uma bolsa, sempre disposta a me fazer mais uma visita. Fim. História número 2. Os Flutuadores. Essa é uma creepypasta.
Conta-se que se você estiver passando distraído por determinada rua às 23h30, um homem de terno surge até você e pergunta as horas. E depois que você responde, ele desaparece e logo você começa a ter alucinações e enxerga várias pessoas flutuando na sua frente. A visão é realmente bizarra. As pessoas parecem balões, penduradas pelo pescoço com uma corda invisível, transitando de um lado para o outro na rua. Você não sabe o que fazer, corre para qualquer direção e não consegue evitar de se deparar com outro ser flutuante. De repente, todos eles somem. Você está novamente sozinho naquela rua escura. Tudo que você quer é encontrar o caminho para sua casa, mas você não pode. Correu tanto que agora está perdido. Quando seu relógio finalmente notifica a chegada da meia-noite, ele reaparece. O moço de terno que te perguntou as horas. Você corre até ele para pedir socorro, até que nota que ele também está saindo do chão. Você rapidamente troca a direção e corre no sentido oposto. Parece que finalmente você voltou para sua rua. Agora já é possível reconhecer o caminho. Você olha para o relógio e percebe que o mesmo já não funciona mais. Você se depara com um jovem olhando o celular, se aproxima dele e pergunta as horas. São 23h30. O rapaz responde. 23h30? Mas não faz sentido. O rapaz parece não te ouvir e continua sua viagem. De repente, você sente algo enroscando o seu pescoço e logo percebe que não está mais tocando o chão e nem voltando para a sua casa. Fim. História 3. Visita noturna. Sempre tive muita aproximação com minha avó materna. Desde que eu era pequena, nós duas éramos muito unidas. Tanto que eu acabei pegando o hábito de chamá-la de mamãe, o que deixava minha mãe de verdade um pouco enciumada. Eu pensei que depois de tantos anos, esse ciúme se acabaria, mas pela voz que a minha mãe fez quando desaprovou minha decisão de passar um tempo na casa de vovó quando eu voltasse do intercâmbio, percebi que escutaria novamente a mesma ladainha que escutava quando tinha 3 anos de idade. Agora, 20 anos mais velha, eu não tinha a menor paciência para ficar respondendo quem das duas eu amava mais. Mamãe, já disse que vou ficar apenas uma semana aqui com a vovó e depois prometo que pego o primeiro ônibus para casa da senhora. Fique tranquila, são só alguns quilômetros e poucos dias longe da senhora. Disse isso e desliguei o telefone. Conhecendo-a bem, eu tinha certeza que ela tentaria me fazer mudar de ideia das formas mais dramáticas que se possa imaginar. Vovó observava a conversa da cozinha, enquanto sorria gentilmente e me preparava um chá. Conversamos, assistimos televisão, demos muitas risadas enquanto arrumávamos o quarto onde eu dormiria. Por alguns minutos, eu me senti criança outra vez. Antes de dormir, ela veio até meu quarto e me perguntou se eu precisava de alguma coisa. Respondi que estava bem. Ela sorriu mais uma vez, beijou minha testa e disse que me amava muito. Antes de sair do meu quarto, fez um pedido estranho, que eu batesse na porta se precisasse sair, principalmente se ainda fosse de noite, que aí ela viria destrancar a porta do meu quarto. Mas por que não deixa a chave comigo? Não quero você andando pelo corredor de noite. A energia não funciona e você pode cair da escada ou tropeçar em algumas dessas tábuas soltas. Eu tenho uma vela no meu quarto e posso vir te buscar. Que bobagem, vovó. Eu ligo a lanterna do meu celular, olha. Falei cedo demais. A bateria estava completamente esgotada. Droga. Tá vendo? Amanhã vamos ao mercado comprar mais velas e pilhas. Se precisar ir ao banheiro, você pode usar o pinico que deixei embaixo da sua cama. Eca, vovó. Claro que não. Então segure até de manhã. Boa noite. Boa noite, concordei. Afinal, eu passaria aquela noite inteira dormindo pelo cansaço que estava sentindo. Errado. As coisas ficariam cada vez mais estranhas e assustadoras. Por volta de 1h30 da manhã, comecei a ouvir barulhos vindos do corredor.
Pareciam unhas em atrito com a madeira. Depois juro que acordei com uma risada de criança. Não uma criança de verdade, parecia um adulto imitando uma criança rindo. Fiquei com medo e confusa. Estava dormindo e sonhei ou escutei aquilo mesmo. O riso voltou e agora parecia vir da janela. Entrei em pânico. Levantei da cama e fui até a porta. Tinha pouca luz no quarto, meus olhos vidrados na janela por onde a luz da lua entrava. Vovó! Tentei chamar, mas ela não escutaria do seu quarto. Tomei coragem e gritei. Vovó, quero sair! A resposta foram vários risinhos infantis vindos da janela. Meu coração queria sair pela boca. Tinha certeza que não eram crianças. Quem está aí? Gritei. Os risinhos pararam e agora o silêncio era absoluto. Ninguém responde. Meu corpo estava totalmente escorado na porta, esperando a minha avó me tirar do quarto. Pensei em chamá-la de novo, quando várias sombras de pessoas muito altas se formaram na janela do quarto, fazendo a luz se dissipar e tornando impossível enxergar qualquer coisa naquele breu. As risadinhas voltaram, agora mais histéricas e com mãos adultas que tateavam o vidro à procura de algum jeito de entrar. Gritei até perder a força dos pulmões. A janela agora estava aberta e dava lugar a braços e pernas que entravam e vinham em minha direção. Aqueles braços me envolveram num tecido sombrio que deixou meu corpo imóvel. Em meio às risadas infernais, eu reconheci uma voz familiar. Minha mãe passava instruções do que deveria ser feito comigo. Ela está em estado de choque, tenham cuidado. A pobrezinha nunca superou a morte da avó quando ela só tinha 3 anos. Fique tranquila, meu bem. Te encontramos. Vamos procurar um sanatório mais seguro dessa vez. Era a voz do papai. Ainda bem que ela encontrou um telefone e ligou pra gente. Sim, é incrível como ela ainda consegue lembrar o caminho da casa da vovó. Fim. Bem, eu espero que vocês tenham gostado. A primeira, apesar do autor dizer que é real, acredito que seja uma creepypasta também, né? E a última também uma creepypasta, né? Aliás, as três. Eu espero que vocês tenham gostado. E é isso. Obrigada e tchau, tchau.